você pode usar o Wall-E na sua redação? Esse é um filme que é bem conhecido por todos, né? Daquele robozinho lá. Ele conta, basicamente, resumindo aqui, a história de, no futuro, né? A Terra tá completamente cheia de lixo, tá assim, sem vegetação nenhuma, tá inabitável, né? Não tem como a gente sobreviver na Terra do estado que ela tá. E aí conta a história desse robozinho, né? O Wall-E é um robô. E aí ele foi criado pelos humanos para limpar o lixo da Terra, né? E aí ele coleciona um monte de coisas humanas que ele vai encontrando por aí, ele é fascinado pela cultura humana. E aí, enquanto ele tá aqui limpando a terra do lixo que os humanos criaram até ela ficar habitável de novo, os humanos estão em uma nave espacial há 700 anos. Estão lá no espaço, vivendo numa nave até a Terra estar em condições para eles retornarem. Eles acharam que ia ser 5 aninhos ia dar certo, mas foi há 700 anos. Então foi gerações e gerações lá naquela nave espacial. O povo que tá lá nunca nem viu a Terra. Eles nasceram lá, cresceram lá, morreram lá, tá? Então, essa é a história de Wall-E. Chorei no final, eu vou confessar aqui pra vocês. Se você não assistiu, assista, é um filme muito bom. E que se você assistiu, se liga, tá? Eu tenho um vídeo aqui falando de repertórios para redação. Acho que é como manipular o repertório, algo do tipo. E nele eu falo, né, que você pode usar filmes na sua redação. Então, pegando essa ideia, eu vou falar aqui alguns tópicos que eu percebi assistindo o Wall-E que podem ser úteis na sua redação, que pode ter alguma coisa a ver com o tema, você pode linkar. Eu quero convidar vocês a pensar também, pô, quais outros tópicos, né? Porque eu não peguei tudo que tem no filme, obviamente. Eu peguei o que eu percebi. Então, às vezes, você assistiu e percebeu que dá pra falar de outras coisas que o filme aborda. Então, deixa aqui nos comentários se você percebeu algo que eu não percebi, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que super dá pra usar o Wall-E na valorização da cultura humana. Porque, igual eu falei, ele é um robozinho e ele é fascinado pelas coisas humanas que ficaram para trás. Ele assiste, assim, um filme, uma novela, sei lá o que é, de um homem e uma mulher dançando, assim, ele é fascinado pela dança, pelos objetos, quase como a Ariel de A Pequena Sereia, sabe? Ele tem uma coleção, assim, de garfo, de isqueiro, enfim, ele coleciona bastante coisa dos humanos. Então, talvez, se a gente estiver falando de uma redação que o tema é essa valorização ou a desvalorização, né, da cultura, dos costumes, enfim, a gente super pode relacionar com o Wall-E, falando, pô, sei lá, vamos falando aqui que a sociedade não valoriza a cultura e tal, ok? Em Wall-E, né, o protagonista, o Wall-E, ele é fascinado pela cultura humana, né? E, infelizmente, a gente não é da mesma forma que ele, porque se a gente fosse igual ele, a gente estaria muito mais pra frente, por exemplo, tá? Então, fazer essa relação, igual eu falei em outros vídeos aqui no canal, o repertório, ele é pra ilustrar, né? Ou da mesma forma, ou da forma contrária. Então, serve, ok? Pra gente ilustrar como que as pessoas deveriam ser, talvez, né? Igual o Wall-E, mais fascinadas pela cultura humana. Enfim, é um ponto que daria pra colocar. Outra coisa, energia por placa solar. Eu não sei em que redação vocês vão falar sobre isso, tá? Mas o Wall-E é um robô que ele recarrega, né, a bateria dele por placa solar. Então ele fica lá com a plaquinha do sol até recarregar a energia dele. Então talvez vocês consigam relacionar em alguma coisa, falar que a poluição tá fazendo um monte de coisa e as pessoas estão achando outras alternativas. E a energia solar, por exemplo, é muito boa, inclusive é muito, tão boa que em Wall-E eles representam a energia solar sendo usada no futuro, não sei o que e tal, sinal que funciona, não sei, tá? Não sei. Só sei que é um tópico que pode ser que apareça, tá? Então é algo que dá pra gente fazer algo com ele, tá? Outra coisa é lixo, tá? Isso é bem óbvio, mas enfim. O planeta tá infestado de lixo. Tipo, não tem nada, não tem uma área que não esteja coberta por lixo, tá? O Wall-E, inclusive, é um robô que cata lixo, né? Que faz bloquinhos de lixo, assim, com tudo que... Enfim. Então, quando a gente estiver falando de algum texto que fale de lixo, dessa poluição visual, de descarte incorreto, de poluição no geral, tá? A gente super consegue usar o Wall-E. Porque da mesma forma que o planeta ficou inabitável pelo tanto de lixo que eles acumularam,
é algo que a gente corre risco também se continuar fazendo isso. Aí você relaciona com o tema da redação e tudo mais. Mas, por exemplo, estamos falando do descarte incorreto de lixo. Se a gente continuar assim, então argumentando ali, se continuar assim, vamos ficar igual o Wall-E. Os seres humanos vão ter que sair da Terra, vai ficar inabitável, vamos perder o planeta que a gente conhece, porque a gente não soube descartar corretamente. Tá? Ou a gente está esperando que um robô igual o Wall-E venha limpar pra gente. Isso não vai acontecer tão cedo. Tá? Então, dá para fazer algo ali com ele. Outra coisa, esse eu achei, não sei, eu acho que depende de como você falar, né? Mas eu acho que dá pra gente falar também em relação à fuga dos problemas, né? A fugir das responsabilidades, fugir dos problemas, por quê? Porque, querendo ou não, quando os seres humanos viram que a Terra estava ruim, que eles tinham quebrado o planeta, que estava tudo poluído, tudo péssimo, o instinto deles foi fugir. Não foi, vamos tentar resolver, né? Vamos limpar, vamos mudar nossos hábitos, foi fugir. Não, vou criar robôs para limparem isso para mim, para limparem a nossa bagunça, e a gente vai fugir até ficar tudo bem de novo, tá? A gente vai para o espaço, vamos criar uma nave, um cruzeiro de 5 anos eles chamam, né? No espaço. Então vamos fugir até ficar tudo bem de novo, fugindo da responsabilidade de consertar o que eles fizeram, da responsabilidade de cuidar do planeta, de fazer alguma coisa contra isso, ok? Então é algo que dá para falar também, inclusive fora do tema ambiental, né? Principalmente no tema ambiental, porque é do que o tema fala, né? Do que o filme fala. Mas dá muito pra gente falar sobre como as pessoas fogem das responsabilidades de consertar o que elas fizeram. Tá? Por exemplo, esse vício em redes sociais é resultado das nossas ações, é resultado do que a gente criou, tá? Mas a gente quer fugir disso. A gente quer, não, porque... essas inteligências artificiais, ai meu Deus, vão destruir o mundo. A gente que criou elas, tá? Então, não sei, tá? Não sei. Acho que dependendo do tema ali, você consegue lembrar disso e relacionar da forma que quiser. Mas, né, puxando pro tema ambiental, a gente quebrou os rios e os mares e, enfim, a gente causou o aquecimento global, a gente causou essas temperaturas escaldantes, a gente causou os desastres climáticos que estão acontecendo. Tudo isso é resultado das nossas ações e a gente quer fugir da responsabilidade. A gente está culpando Deus e o mundo e não assume que, na verdade, se a gente mudar nossos hábitos, vai melhorar um pouco a situação do mundo, tá? Então, é algo que dá para relacionar também, da mesma forma que em Wall-E os seres humanos destruíram o planeta e quiseram fugir da responsabilidade de organizar tudo ao irem para o espaço, enquanto os robôs resolvem, limpam a bagunça deles, nós, na realidade, estamos fazendo a mesma coisa, né? Ao fugir da responsabilidade, ao não mudar nossos hábitos, ao não aceitar que, na verdade, a gente pode, né? Resolver isso, a gente fica esperando alguém resolver isso, porque a gente não quer se dar o trabalho, né? Então dá para relacionar de alguma forma também, tá? Tecnologia muito avançada. Se vocês assistirem, olha, vocês vão ver que na nave que eles estão lá no cruzeiro de 700 anos deles, lá no espaço, é tudo tecnológico, tá? Os robôs cuidam de tudo, tá? Então, caiu alguma coisa no chão, vem um robô para limpar. Eles não andam, eles ficam em cadeiras flutuantes e as cadeiras andam automaticamente. Você vai comer alguma coisa, é uma máquina que faz. Se você vai fazer maquiagem, a máquina faz em você. Tudo. O piloto é um robô, tá? Então, é uma tecnologia, assim, absurda, tá? E eles são completamente dependentes da tecnologia. A gente vai ver no final do filme que um robô lá, uma das tecnologias, se volta contra os humanos. E aí, por sorte, o comandante começou a andar, porque eles não andavam. Porque eles estavam no estado, eu vou falar aqui, de sedentarismo. Porque eles ficavam sentados na cadeira o dia inteiro, tá? Qualquer lugar que eles precisassem ir, ou que eles precisassem fazer, ou a cadeira guiava eles, ou algum robô fazia pra eles, então eles não conseguiam andar. Então, se o comandante não tivesse conseguido ficar em pé, andar e desligar o negócio, o que ele quase não conseguiu, porque eles eram 100% quase dependentes da tecnologia, eles iam pro buraco, sabe? Então, assim, essa dependência da tecnologia, né? Não só a alta tecnologia, mas a dependência da tecnologia, né? Então, se os robôs parassem
de fazer o que eles quisessem, se as cadeiras tecnológicas parassem de levar eles pela nave inteira, eles deixariam de fazer tudo, porque eles não sabem, porque eles são completamente dependentes da tecnologia fazendo tudo pra eles, entende? Enfim, é algo a se dizer também, a se relacionar com o mundo de hoje, né? Da mesma forma que as pessoas estão 100% dependentes das redes sociais, da inteligência artificial, do chat GPT pra fazer pesquisa pra escola. Em Wall-E também eles eram assim e deu ruim pra eles, né? Então vamos prever já o nosso futuro. Enfim, dá pra falar também do fim das vegetações, né? Então, a missão da Eva, que é uma outra robozinha, foi analisar a Terra, escanear a Terra, para procurar alguma vegetação. E o que ela achou foi uma plantinha, que o Wall-E tinha achado antes. Então, não tinha vegetação na Terra. Não tinha verde, não tinha semente, não tinha vida, tá? É algo também, né, se falar em temas ambientais, estamos falando, ó, esse é o futuro. E em Wall-E, eles retratam o futuro que espera a gente, caso a gente não cuide do que a gente tem hoje. Vício nas telas. Gente, dá agonia de ver. Eu fiquei agoniada. Eu tava vendo com meu namorado, eu fiquei assim... Como que pode, sabe? Dá medo, dá agonia da gente se tornar aquilo, porque a gente tá se tornando aquilo. Eles tinham a cadeira, eles ficavam assim sentados na cadeira, com uma tela na frente deles. E eles conversavam com o outro, que tava na cadeira do lado dele, por chamada de vídeo. Eles estavam vendo o universo na frente deles e não viam, porque eles estavam com uma telinha na frente. Quando o Wall-E foi lá e desligou a telinha da moça, ela ficou, nossa, olha tudo que tem na minha frente. Ela conversou, ela percebeu que tinha outras pessoas, ela teve um romancezinho lá com o cara. Por quê? Porque ela saiu da tela, porque ela parou de ver só tela na frente dela. Então, é algo também muito relevante, principalmente nos dias de hoje, a trazer para a redação, né? Mostrar como a gente age da mesma forma que os personagens de Wall-E agem. Sedentarismo, né? Então, igual eu já falei, eles eram todos... tinham todos um nível de obesidade muito grande, porque eles nunca fizeram exercício físico, porque eles sempre viveram naquelas cadeiras que guiavam eles, então eles não precisavam andar, não precisavam correr. Então, sedentarismo é algo bem presente ali, então dá pra falar, se a gente tá falando de obesidade, sedentarismo, de culturas alimentares, dá pra gente puxar também, falar como o filme ilustra isso, né, como ilustra o quão ruim é, certo? E também puxa pra culturas alimentares no filme, cadê, deixa eu ver. No filme, eles consomem, toda a comida que eles consomem é líquida, né, então pizza no copo, não sei, jantar no copo, café da manhã no copo, é tudo em copo, eles só... né, bebe no canudinho. Então, é algo também a se falar. Tá falando de fast food, fala como que lá retrata, mas na verdade, ó a situação que eles estão, né, com fast food. Então, olha o que espera a gente. Outra coisa, eles não sabem ler, tá? Eu não sei se é porque os robôs liam pra eles, ou se porque eles não precisavam, porque era tudo falado, mas não sei. Eu sei que tem uma cena que o comandante vai ler o manual de instrução, e aí ele fala, tipo, robô, leia pra mim. Ou robô, me atualize, algo do tipo. E aí o robô não leu, porque, tipo, é um livro, sabe? Não é algo automatizado, não é um tablet, enfim. E ele fica, nossa, tem que ler? Aí ele abre, assim, e fica, não, tipo, igual criança, sabe? Então, é algo também, vai falar, talvez relacionar com como as pessoas aqui, algumas sofrem desse analfabetismo, não sei. E por fim não, eu pensei agora, na verdade, nesses dois pontos. O comandante, ele nunca conheceu música e dança, né? Ele não sabia o que era dança. Ele tem uma cena que ele pede, ô computador, defina dança, né? Me mostra dança, mostra alguns exemplos, não sei o que. Ele fica fascinado, sabe? Eu acho que entra um pouquinho com esse fascínio, né? Pela cultura humana que eu falei no comecinho do vídeo. Mas talvez esse desconhecimento mesmo, né? Quando a gente fala em partes da sociedade que não tem acesso à cultura, igual foi aquela falta de acesso ao cinema, né, que caiu no Enem também. Então, eu acho que dá pra relacionar de alguma forma, que da mesma forma que o comandante, né, em Wall-E, não tinha ideia de como que era a cultura, né, como que eram as danças, as músicas, não tinha esse acesso, as pessoas aqui também não têm acesso, algo do tipo, eu pensei que dá pra relacionar. E essa questão da maquiagem, é algo assim que mal vê no filme, mas tem uma cena, uma ou duas, que as mulheres, né, estão lá e elas
vão e aí o robô faz maquiagem nelas e eles falam tipo assim, ai, agora está linda, agora não sei o quê. Dá pra puxar. Olha, em Wall-E, eles retratam a maquiagem como algo sendo... É que isso aí tem de monte, né? Mas em Wall-E, estamos falando de Wall-E. Então, Wall-E tem uma cena que eles retratam a maquiagem como algo pra elevar a autoestima das mulheres, não sei o que, algo essencial, dá pra você manipular da forma que você quiser ali, e dá pra relacionar, né? Então, da mesma forma que na sociedade de hoje, não sei o que, enfim. Passou ali pela minha cabeça, tá? Então, eu falei aqui vários temas, tá? Que são presentes em Wall-E, porque é um filme inteiro, né? Tem 1h30 de várias coisas acontecendo. Então, qual que é o tema de Wall-E? É o planeta Terra foi infestado por lixo, ficou inabitável, os humanos saíram, tá bom. Mas o que tem também, além do tema geral de Wall-E? Tem um monte de coisa que eu acabei de falar nesse vídeo, tá? Então, quando vocês forem ver algum filme, reparem nesses pontos, sabe? Porque tem bastante pontos pra gente usar ali, além do tema geral, tá? Então, esses foram os que eu percebi em Wall-E. Se você já assistiu o Wall-E e percebeu algum ponto, algum tema que dá pra falar de alguma outra coisa que eu não falei aqui, deixa nos comentários, tá? Eu tô curiosa, é muito legal ter essas percepções diferentes, beleza? É isso, ok? Eu preparei esses pontos aqui. Deixem aqui, se vocês querem análise de algum outro filme, eu assisto e trago pra cá, tá? Então me conta tudo aí que é isso. Até o próximo vídeo.